Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim aqui falar sobre as 5 melhores leituras que eu concluí no segundo trimestre de 2024. Gente, nos meses de abril, maio e junho, eu acabei lendo muita coisa boa e quis aqui trazer pra vocês, né, um top 5 como sempre faço. Então, vamos lá! E em quinto lugar ficou aí o 7º volume de Fullmetal Alchemist, da Hiromu Arakawa. Gente, eu estou gostando bastante dessa história, que vocês acabaram escolhendo que eu lesse, né, para o projeto Um Ano, um Mangá de 2024. E aqui a gente tem dois irmãos, a gente tem o Alphonse e o Edward Eric, que são alquimistas, e quando mais jovens, eles tentaram fazer um ritual alquímico que deu muito errado, eles tentaram trazer a mãe deles de volta à vida, e isso, na verdade, custou muito dos seus corpos. E agora, já um pouco mais velhos, eles trabalham com o exército na esperança de conseguir informações de onde está a Pedra Filosofal, já que eles acreditam que apenas a pedra vai ser capaz de restaurar seus corpos. E, gente, nesse 7º volume, muitas coisas vão ser reveladas. Não pra eles, mas pra nós que somos leitores. Porque assim, gente, chega um momento que a gente vai ver outros personagens aparecendo aqui na trama, que são personagens que utilizam a alquimia, mas de uma maneira diferente. E não só isso, mas de uma forma totalmente surpreendente. A gente vai conhecer nesse 7º volume as quimeras, que são pessoas que por conta da alquimia tiveram seus corpos misturados com o de animais. Então, eles têm características animalescas. Então, tem uma personagem que ela tem características de cobra, tem um personagem que tem características de cachorro. E isso já era uma coisa que a gente nem sabia que existia nesse universo. E outra coisa é que a gente vai ter explicações sobre aqui um grupo de vilões que permeia toda a história, que são os homúnculos. Os homúnculos são pessoas que são criadas a partir do nada. Um grande alquimista que está por trás de tudo criou esses seres do nada. E cada um deles recebe aqui na história o nome de um pecado capital. E, gente, é muito interessante a gente finalmente nos deparar com esses dois grupos de pessoas aqui e entender como a alquimia tá ligada a cada uma delas. Então, assim, não foi uma história que mergulhou muito nos protagonistas e no que tá acontecendo com eles, mas sim na história desses vilões e como a gente vê que a alquimia é algo muito mais complexo dentro dessa história de Fullmetal Alchemist. Isso fez com que eu gostasse ainda mais da história, trouxe mais camadas pra uma história que já tem, assim, muito drama, ação, muita comédia e que, né, a partir disso a gente vê que é muito mais complexo do que a gente achava. Então, eu gostei bastante do 7º volume e por isso tinha que estar aqui na minha lista de melhores leituras que eu realizei nesse último trimestre. Em quarto lugar, eu coloquei Divinos Rivais, da Rebecca Ross. Gente, esse primeiro livro, né, que faz parte de uma duologia, foi sensacional, tá? A gente vai conhecer aqui a história de dois protagonistas, que é a Aris e o Roman. E eles, na verdade, são jornalistas, eles trabalham em um jornal, e eles estão competindo por uma promoção. Então, por conta disso, eles são rivais. Mas não só isso, gente. Por quê? Porque cada um deles tem uma máquina de escrever mágica, que eles começam a escrever um pro outro. Ele sabe que é a Aris que tá escrevendo pra ele, mas a Aris não sabe que ela está escrevendo pro Roman. Mas eles começam cada vez mais a se identificar, a contar sobre suas histórias e a se apaixonar. E além disso, a gente tem aqui essa história se passando no meio de uma grande guerra. E essa guerra é liderada por deuses. Existem duas entidades que estão em guerra e que elas inspiram as pessoas a lutar essa guerra por eles. E a gente vai ver os dois indo parar aí no campo de batalha e entrando no meio de toda essa guerra, de todo esse caos, de muitas perdas, de muita luta, e ainda assim, né, tentando fazer esse amor resistir a tudo. E, gente, eu gostei demais dessa história, tá? Eu gosto muito de como a Rebecca Ross escreve, eu achei muito interessante como ela trouxe diversas questões aqui. Então a gente tem a coisa da guerra, então a gente vai ter ação, a gente vai ter drama, a gente tem um romance entre esses personagens. É muito interessante a gente também ver os personagens secundários, a gente vê tudo que eles estão passando, a gente vê a história de cada um e como elas estão sendo afetadas por tudo que tá acontecendo. E é muito legal a gente também ter essas pitadas de magia, que particularmente eu queria saber mais sobre, tá? Eu acho que é uma fantasia, só que ela não é o ponto central. O ponto central realmente é o romance. Eu adorei, eu me apaixonei muito por esse casal, eu gostei demais do romance entre eles. Eu acho que as coisas são um pouco apressadas no terceiro ato, mas eu entendo que tudo tem que ser muito de imediato, porque a gente tá no meio, né, de uma guerra. E assim, gente, no geral, eu gostei bastante, eu me apaixonei
apaixonei por esse casal, se tornou um dos meus casais literários favoritos, sabe? Que é um casal muito fofo, que é um casal que você torce por eles. Então, no geral, eu gostei muito, muito, muito de Divinos Rivais. Em terceiro lugar, nós temos um livro da Agatha Christie que eu li aqui para o projeto Lendo Christie, que foi Depois do Funeral. Gente, Depois do Funeral foi simplesmente maravilhoso. Aqui a gente vai conhecer um advogado que é o responsável por o testamento de um amigo. E aí, né, depois do funeral desse amigo, ele vai ler o testamento para todo mundo da família dele. E eis que a divisão, né, parece ser muito correta, tá tudo ok. Só que de repente, a irmã do falecido vai trazer uma questão que ninguém tava esperando, que ela vai falar assim: "Ah, tá, e quando vão exumar o corpo?" E aí todo mundo fica tipo: "O que você tá falando?" E aí ela fala: "Ai, mas ele foi assassinado, não foi?" E aí fica aquele silêncio sepulcral que ninguém entende o que tá acontecendo. E aí ela mesma fala: "Ai, não, eu devo, né, sei lá, acho que eu entendi errado o que ele falou, deixa isso pra lá." E aí cada um vai pra sua casa, tá tudo de boa. Só que o advogado fica com isso na cabeça e ele decide ir atrás dela, né, pra tentar entender tudo o que aconteceu. Só que quando ele chega na casa dela, ela acabou de morrer. De repente, teve alguém que invadiu a casa, matou ela e foi embora. E, logicamente, isso significa que ela sabia de alguma coisa que as pessoas não querem que seja espalhada. Muito provavelmente sobre a morte do seu irmão. E é então que o advogado vai atrás de um colega, que é ninguém mais, ninguém menos que o detetive belga Hercule Poirot. Gente, é uma história sensacional. Porque assim, gente, meu Deus, eu não tava esperando nada que aconteceu aqui. A gente tem uma história muito típica da Agatha. Ah, é um casarão com muitas pessoas da família e alguém cometeu o crime, quem será que foi? O detetive vai ter que investigar e descobrir. Mas assim, gente, é muito surpreendente. Eu pensei em muitas coisas, né? Quando eu leio um livro da Agatha, eu me coloco no lugar do Poirot, sabe? E eu falo: não, eu vou usar minhas células cinzentas e eu vou descobrir. Descobri nada, eu fui feita de trouxa, como sempre. E assim, gente, foi muito legal, foi muito interessante. É uma premissa muito simples, só que como as coisas vão se desenvolvendo e a grande revelação eu não tava esperando. Teve uma coisinha ou outra que eu não gostei tanto aqui, que me incomodou, principalmente questão de gordofobia, mas a história como um todo foi muito sólida, foi muito bem escrita e eu acabei gostando bastante de Depois do Funeral. Em segundo lugar, ficou Mouse, do Art Spiegelman. Gente, o Art Spiegelman, ele é um quadrinista que resolveu contar aqui pra gente a biografia do seu pai, o Wladek. O Wladek, ele é um polonês judeu que acabou se vendo ali no meio de todas as questões da Segunda Guerra Mundial, que vai de fato parar no campo de concentração e que de alguma forma consegue escapar, consegue sobreviver tudo aquilo. E, gente, não são HQs fáceis. Eu falo HQs porque são 2 volumes, tá? Esse box que eu tenho tem os 2 volumes. E assim, gente, no primeiro a gente vê um pouco mais do passado do Wladek, a gente vê os trabalhos que ele fazia, né? Como ele lidava com as pessoas, a gente vê mais dele conhecendo a própria mãe do Art, a gente vê, né, a história dele antes da guerra, até que de repente tudo começa a se encaminhar para as atrocidades feitas pelo nazismo. E aí no segundo volume a gente vai se deparar de fato com coisas terríveis. Meu Deus, que dor que foi ler isso. Só que o mais interessante, eu achei, foi a gente ver aqui não só a história de tudo que estava acontecendo, que a gente já sabe da Segunda Guerra Mundial, mas de fato o impacto disso na Polônia, o impacto na vida dessa família, sabe, dos amigos, de todo mundo que o Wladek conhecia. E mais importante, a gente vai ver ele nos dias de hoje contando essa história e de como ele é uma pessoa que sofreu muito, que passou por muita coisa, que hoje em dia a maneira como ele vive reflete também muito do que ele viveu. E ainda assim, ele também tem questões problemáticas, sabe? Ele é um ser humano que também tem muito a aprender com a vida. E, no geral, gente, eu gostei muito dessa história. É devastadora, é dolorosa, eu chorei muito, foi difícil, tem muitos gatilhos, porque a gente já sabe do quão terrível foi, né, a Segunda Guerra Mundial. Só que é muito interessante a gente ver tudo isso a partir do ponto de vista do Wladek, contado pelo Art. E o mais interessante é que o Art, ele escolhe trazer essa história de uma maneira um pouco diferente, ilustrando as pessoas como animais. Então, por exemplo, a gente vê que os judeus são os ratos, os gatos são os nazistas. E é muito interessante, principalmente quando a gente fala sobre história, como uma tática muito usada na guerra, é essa coisa de você inferiorizar as outras pessoas, o outro lado, o lado inimigo. Então, por exemplo, nessa época, né, os alemães, eles tratavam os judeus geralmente como ratos mesmo, eles viam eles dessa maneira, e isso também entra dentro dos conflitos
conflitos que a gente tá tendo hoje em dia, que é muito difícil porque você termina essa história e você não vê esperança nela. Você vê pessoas boas, você vê momentos assim de sorrisos, momentos que vão aquecer seu coração, mas a gente vê que tudo isso continua de outras formas, com outras pessoas, por outros motivos, e é muito doloroso ver que esse ciclo de violência só continua. Então assim, gente, Maus é uma experiência, é difícil, é doloroso, mas eu acho que é necessário. Todo mundo precisa conhecer essa história pra gente ter mais empatia e não repetir os mesmos erros que aconteceram e que machucaram, mataram e torturaram tanta gente. E antes de eu falar sobre a melhor leitura que eu realizei no segundo trimestre, por favor, gente, já aproveita pra curtir esse vídeo, mandar pras pessoas que você acha que vão curtir, já aproveita também pra se inscrever no canal, porque isso não vai custar nada pra vocês, vai me ajudar bastante. Comenta aqui embaixo, engaja, porque isso faz com que, né, o meu trabalho chegue a mais pessoas e que a gente continue espalhando esse amor pela literatura. E agora sim eu vou falar pra vocês sobre a melhor leitura que eu realizei nesse trimestre. E, logicamente, gente, a melhor leitura que eu realizei no segundo trimestre de 2024 foi A Princesa e o Queijo Quente, da Déia Muniz. Gente, A Princesa e o Queijo Quente é uma HQ nacional maravilhosa que todo mundo precisa conhecer. Primeiro, gente, aqui a gente vai ter um reino onde tudo tem a ver com queijos. Então, por si só, isso já me deixa muito feliz porque eu sou alucinada por queijos. E aí, gente, a gente tem também um romance sáfico muito fofo, porque aqui a gente vai ter a história de uma moça que tem a sua vida mudada. Por quê? Porque o seu pai, que é um homem muito rico, acaba falecendo e antes disso ele bola um plano com ela de que ela vai fingir que é filho dele para que ela possa receber a herança. Porque senão ela teria que se casar com um homem, porque existem leis machistas que esse homem teria que aprovar toda essa herança e tudo mais. E ele sabe que a filha dele, ela não vai ser feliz com o homem, sabe? Ele não quer essa infelicidade heteronormativa, nesse padrão que a gente tem na sociedade para ela. Não, ele quer que ela seja feliz. Então, ele fala que ela vai ter que fingir que é filho dele pra poder receber a herança. Isso acontece. E aí, um belo dia, né, fingindo que é o filho dele, ela vai até um baile, onde ela acaba conhecendo a princesa do reino, que é a princesa Bri, e no final das contas, elas se dão muito bem. Elas viram amigas, elas começam a planejar ali mudanças no reino, coisas vão acontecendo, e o mais importante é que vai existir esse conflito. Por quê? Porque a Camembert vai se apaixonar pela Bri, a Bri vai se apaixonar pela Camembert, só que a Bri não sabe que a Camembert, na verdade, é uma moça. E, gente, é muito interessante a gente ver aqui esse romance acontecendo, essa amizade se desenvolvendo, tudo que vai rolando ali nesse reino e as mudanças que vão ocorrendo. É muito bacana a gente ver que ele reflete muito da nossa sociedade, das questões patriarcais que precisam ser modificadas e, logicamente, as questões que a gente tem na sociedade de LGBTfobia. E, gente, é muito bacana a gente ver tudo isso aqui através de uma história super fofa, de uma história que tem ilustrações lindas, cores maravilhosas e toda essa questão de romance com muita leveza, com muita comédia e falando de temas extremamente necessários. Gente, eu me apaixonei totalmente por A Princesa e o Queijo Quente. É uma das melhores HQs que eu já li, me deixou com o coração quentinho, eu saí dessa história totalmente assim feliz, totalmente bem, acreditando nas pessoas, acreditando nas mudanças que podem ser feitas no mundo, acreditando no amor. Então, assim, gente, sério, se você ainda não leu, corra pra ler A Princesa e o Queijo Quente. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo e o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual foi a melhor leitura que você leu esse ano até agora. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livre em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações e ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.